Boa tarde, como disse, sejam todos muito bem-vindos a esta sessão. Estejam descansados, dizia eu, não faço parte deste filme, já me vou embora. Eu sei que ninguém veio cá para me ouvir e fizeram muito bem. De qualquer maneira, 2 ou 3 palavras de grande regozijo enquanto reitor por esta magnífica assistência que tem sido continuada desde que o ano passado se inventou havíamos de falar de, se lembram, muitos de vocês terão vindo a essas sessões. Portanto, o para que serve é uma continuação desse grande sucesso que foi o havíamos de falar de. E é um grande sucesso, e é o outro ponto que eu gostaria muito de salientar aqui, que significa uma cooperação muito estreita entre 2 entidades, 2 estruturas da Universidade de Aveiro, a Fábrica de Ciência Viva e o Centro de Investigação CISECO, a Unidade de Investigação CISECO, e também uma enorme abertura à cidade que está corporizada na parceria com a Câmara Municipal de Aveiro, que estas sessões e este ciclo traduzem. Só uma última palavra, porque temos sempre estrelas, como hoje, e não vou falar das estrelas que temos hoje, mas temos uma enorme estrela desde o ano passado, que é o Nuno Camarneiro, que eu gosto muito de salientar. Não há 2 culturas, é algo que eu aprendi há muito tempo, e o Nuno Camarneiro é a melhor representação desta realidade. É alguém que não sabemos se é escritor, se é engenheiro físico, mas eu acho que é bastante bom nas 2 coisas que faz. Portanto, obrigado, Nuno, por moderar estes debates e vou-me embora. Boa sessão. Boa tarde. Muito obrigado por virem a mais uma sessão do Para que Serve. Como o Sr. Reitor disse, uma iniciativa conjunta do CISECO, da Fábrica Centro de Ciência Viva de Aveiro e da Câmara Municipal de Aveiro. Agradeço as palavras do nosso Reitor e agradeço muito especialmente aos nossos convidados por aceitarem este convite e para virem conversar aqui um pouco sobre o trabalho. Um tema que é tão relevante nas nossas vidas, que as preenche, que as orienta, às vezes atormenta também, e ao qual dedicamos, regra geral, 1/3 das nossas vidas adultas. Eu vou então fazer aqui uma curta apresentação dos convidados, não que necessitem, mas é da praxe, digamos. Começo pelo José Pacheco Pereira, que nasceu no Porto em 49, participou na luta contra a ditadura antes do 25 de Abril, foi professor de vários graus de ensino. Foi deputado na Assembleia da República e no Parlamento Europeu e dirigente do PSD. Publicou mais de uma dezena de livros sobre história e política. Colabora regularmente na imprensa escrita, na rádio e na televisão. É autor do programa da SIC Notícias Ponto Contra Ponto e faz parte do painel do mais antigo programa de debate político português, A Quadratura do Círculo. É autor dos blogs Abrupto, Estudos sobre o Comunismo e Efêmera. Dedica-se desde há muitos anos à preservação de livros, periódicos, documentos e objetos ligados à memória da história contemporânea portuguesa. Criou e mantém um arquivo, Biblioteca Efêmera, o maior arquivo privado português. Em 2005 foi agraciado com a Gran Cruz da Ordem da Liberdade. Alexandre Soares dos Santos nasceu na cidade do Porto em 1934. Frequentou o curso de Direito da Universidade de Lisboa, que abandonou para trabalhar na multinacional anglo-irlandesa Unilever, onde viria a assumir funções como diretor de marketing da Unilever Brasil entre 64 e 68. Em 68 passou a integrar o Conselho de Administração do Grupo Jerónimo Martins, como administrador delegado, tendo assumido posteriormente funções como presidente da Comissão Executiva, cargo que acumulou como presidente do Conselho de Administração de 96 a 2004. Em 2009 criou, junto com a sua família, a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é responsável pelo portal Pordata, base de dados de Portugal contemporâneo, e por uma coleção de livros de ensaio sobre temas da atualidade. É grande oficial da Ordem Civil do Mérito Agrícola, Industrial e Comercial e foi ainda agraciado com a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique e a Gran Cruz da Ordem do Mérito. Eu pedia só que tivessem atenção os telemóveis. Estão feitas as apresentações, nós vamos ter uma conversa de mais ou menos 1 hora e depois vamos abrir um espaço de perguntas do público e, como já devem saber, tem os funcionários da fábrica com os cartõezinhos que podem pedir, escrever a vossa pergunta e ser-me-ão aqui depois encaminhadas
para eu fazer aos nossos convidados. Ora, então, feitas as apresentações, começaria talvez aqui pelo Pacheco Pereira, um pouco à laia de introdução do tema, e apelando à sua visão de historiador, mas também de político, perguntava-lhe que grandes alterações, na sua opinião, se observaram no trabalho nas últimas décadas no mundo e em Portugal em particular. Muito obrigado, é o meu gosto de estar aqui convosco. A primeira das questões é que nós utilizamos a palavra trabalho e, embora toda a gente, durante todo o tempo, tenha trabalhado, desde o Neolítico, que a gente saiba, a verdade é que o conceito de trabalho é um conceito relativamente recente e só se aplica quando as pessoas trabalham sem ser por pura necessidade. Ou seja, é por necessidade, mas não é pura necessidade, não é para sobreviverem. E isso aconteceu essencialmente no mundo ocidental nos últimos 200 anos. Portanto, a maioria dos nossos debates sobre o trabalho ganham em não serem genericamente sobre uma coisa abstrata, que é o trabalho, mas sim sobre aquilo que nós hoje chamamos de trabalho. E o trabalho, neste sentido, é essencialmente o resultado, por um lado, da Revolução Industrial e, por outro lado, das revoluções políticas que deram origem à democracia e a um conjunto de sistemas políticos que nós reconhecemos como sendo os característicos do mundo ocidental, de uma maneira grosseira, na Europa e na América. E aí é que tem sentido colocar a discussão sobre o trabalho, porque essa discussão remete para um processo social complexo, com vários atores, que mudou muito o mundo nos últimos 200 anos. E mudou de várias maneiras. Mudou substituindo uma ideia de trabalho que era de sol a sol, sem condições, sem regalias, com um mínimo para a subsistência, por um crescimento sucessivo de regras que implicavam horários de trabalho, implicavam condições de trabalho, implicavam direitos do trabalho, e isso é um processo particularmente complexo que acompanha a história contemporânea. Por isso, quando nós hoje discutimos o trabalho, nós discutimos num sentido, chamemos assim, duplo. No caso português, discutimos um pouco, mesmo que a maioria das pessoas não sejam, ou muitas pessoas não sejam católicas, no sentido a que a doutrina social da Igreja dá ao trabalho. Ou seja, o trabalho é um elemento fundamental da dignidade humana. A possibilidade das pessoas trabalharem completas, porque lhes permite, a partir do seu próprio esforço, ter uma vida razoavelmente capaz. Esta é uma ideia que surgiu no final do século XIX, princípio do século XX, e que, de um modo geral, no caso português, informa praticamente todos os partidos, com exceção do Partido Comunista, o Bloco de Esquerda é mais omisso, que tem outra origem doutrinária em relação à questão do trabalho. O segundo aspecto é as lutas sociais associadas ao trabalho. Nunca nada foi dado de graça. É uma coisa que convém compreender que nos últimos 200 anos, desde aquilo que nós chamamos hoje de segurança social, uma regulamentação do trabalho, as condições mínimas de trabalho, a negociação salarial e o salário, tudo isso resultou de um processo, em grande parte, conflitual, que é um elemento fundamental da nossa história contemporânea e que, num certo sentido, continua. Há casos em que alguns reformadores sociais tentaram melhorar estas condições, não em resposta ao conflito, mas em resposta a ideias sobre a sociedade e o mundo. É o caso daqueles que Marx e Engels chamavam os socialistas utópicos. Owen, por exemplo, em Inglaterra, resolveu fazer janelas grandes nas fábricas, construir fábricas arejadas de onde as pessoas pudessem trabalhar com o mínimo espaço. Por exemplo, fê-lo a partir de uma certa ideia utópica sobre o valor do trabalho e sobre a importância que havia em melhorar as condições de trabalho. Houve alguns momentos desta natureza, mas, de um modo geral, a história do trabalho nos últimos 200 anos é, quer a gente goste ou não, uma história conflitual, de contradições e de interesses que permanece
até aos nossos dias. Portanto, o que é que mudou no trabalho nas últimas décadas? Neste sentido, continuou. Não mudou propriamente. Depois há o problema da robotização, mas isso a gente vai discutir mais à frente, que é saber até que ponto o trabalho humano pode ser substituído pelo trabalho das máquinas. Já é, em muitas circunstâncias, substituído. Mas a ideia inicial que eu queria ficar é o trabalho é o resultado de uma ideia, de ideias sobre a sociedade, sobre o mundo, sobre os indivíduos, com diferentes origens, e, ao mesmo tempo, é resultado de uma conflitualidade social que marcou o mundo contemporâneo e que, na maioria dos casos, em democracia, funciona de forma pactada, ou seja, de uma forma que é em que as partes, quer os empresários ou o patronato, negociam com os sindicatos, ou com comissões de trabalhadores, ou diretamente com os trabalhadores, um conjunto de condições, sendo que esse processo, muitas vezes, é um processo tenso, mesmo em países como a Alemanha. Muitas vezes as pessoas dizem que na Alemanha os sindicatos participam na administração das empresas. É verdade. E costuma-se dizer, mas é que os sindicatos na Alemanha são diferentes. Os patrões também são. Quer dizer, convém. E portanto, é uma história que não é simples e é uma história em processo. Ongoing. Ongoing, mas não é outro ongoing. É ongoing. Mas, em processo. Antes de passarmos aqui para o Alexandre Soares dos Santos, e pegando um pouco nas tuas palavras, essa questão das reivindicações e da luta pelos direitos laborais sempre esteve muito a cargo, pelo menos até agora, enfim, ainda, esteve muito a cargo dos sindicatos ou organizações sindicais. Aí tem havido alguma alteração ou não? Ou seja, eu digo, olhando para uma boa parte até da minha geração, tenho 38 anos, portanto, mais da minha geração e para baixo, com o aumento de freelancers, de gente que trabalha em estágios, de gente com trabalho temporário, que não são sindicalizados, nunca foram sindicalizados. Há mudanças, ou seja, na medida em que nos últimos anos se criou uma fratura considerável entre quem está desempregado ou quem tem trabalho precário e quem tem trabalho garantidos por direitos, como os sindicatos tendem a defender quem tem o trabalho defendido pelos direitos, isso significa que o mundo sindical não tem conhecido, em alguns casos, porque isso não é válido em todos os casos, não tem conhecido um processo de renovação, por exemplo, à juventude. Mas há muitas maneiras de ação sindical. A gente tem tendência para, quando fala em Portugal, olha sempre para a CGTP. Mas a verdade, por exemplo, é que o sindicalismo nos Estados Unidos é muito duro e é muito diferente da CGTP. São conhecidas as ligações do maior sindicato americano, os Teamsters, com a máfia, por exemplo. E ver uma manifestação do 1º de Maio, uma manifestação do Dia do Trabalho, o Labor Day, em Nova Iorque, é completamente diferente de ver uma manifestação em Portugal. Não é que não haja reivindicação, não é que não haja greves duríssimas. Simplesmente o contexto da própria história do movimento sindical americano torna muito diferente do europeu, sendo que mesmo na Europa ele é muito diferente no Reino Unido, é muito diferente em Portugal, é muito diferente em Espanha, portanto. Agora, há uma crise geral dos sindicatos como nós os conhecemos? Mas também depende das áreas. Os sindicatos, à medida que as indústrias começaram a desaparecer e o mundo industrial começou a desaparecer, os sindicatos com maior sucesso são no setor terciário. E, portanto, como aconteceu também em Inglaterra, para os enfermeiros, para os professores, e o mesmo processo se passa, de alguma maneira, em Portugal. Ninguém pode dizer, por exemplo, que os sindicatos de professores não tenham um relativo sucesso. Já não se pode dizer a mesma coisa em relação a outros sindicatos que ficaram acantonados apenas no setor público e não têm influência em muito daquilo que é o setor privado. Portanto, é preciso sempre não generalizar, porque a situação é muito diferente. E, por outro lado, há outro tipo de instituições que funcionam como sindicatos, a seu modo. Por exemplo, os precários inflexíveis, a Associação dos Precários, funciona como um sindicato em relação aos trabalhadores dos call centers, organizações de ensino superior, por exemplo, que se criaram nesse contexto. Há muitas mudanças à medida que o mundo do trabalho também vai mudando. Muito bem, mas vamos voltar certamente a isso.
Alexandre Soares dos Santos, um pouco a mesma questão, mas, enfim, de alguém que passou pelos diversos graus da hierarquia laboral, enfim, que acompanhou de perto estas alterações na segunda metade do século XX e já no século XXI, eu perguntava-lhe, enfim, um pouco mesmo, o que é que considera que mudou mais no mundo laboral e que mudanças foram para melhor e para pior? Eu gostaria de felicitá-lo pelo tema que escolheu, porque é um tema que eu gostaria de ver discutido na Assembleia da República e que perde o tempo discutindo outras coisas, em vez de estar a discutir aquilo que interessa ao país. O problema do trabalho, eu não vou olhar para trás, vou olhar para a frente. E nós estamos num mundo, numa mudança drástica. Primeiro, temos o ambiente onde nos encontramos. Vivemos hoje numa sociedade global, em que tudo circula de um país para o outro, desde as pessoas, às mercadorias, ao dinheiro, tudo. E em que a competitividade é enorme. Portanto, quando falamos em trabalho para o nosso país e do desenvolvimento do nosso país, nós temos que perceber onde estamos integrados. Porque se não conseguirmos perceber a sociedade onde estamos integrados, nós nunca conseguiremos definir uma estratégia. Segundo, ter em conta a mudança da sociedade. Os jovens hoje têm uma maneira de estar, de viver, de conviver, de pensar completamente diferente daquela que foi a minha geração e de alguns seguintes. Hoje o jovem quer, enquanto no meu tempo o emprego para nós era uma segurança, o salário era uma segurança, para os jovens não é isso mais a segurança. A segurança hoje é terem tempo para ir à ginástica, terem tempo para as massagens, terem tempo ao desporto, terem tempo aos tempos livres, particularmente no caso das mulheres. E isto afeta as companhias de como identificar o trabalho. Depois, temos que considerar as exigências das empresas cada vez mais sujeitas a uma concorrência brutal. Temos que tomar em consideração a inovação tecnológica, cujas consequências nós ainda não sabemos exatamente quais são. Mas eu sei perfeitamente que numa das nossas empresas ninguém tem a sua mesa de trabalho. Há uma sala onde estão mesas e onde as pessoas, quando chegam, sentam-se. Porque a sala está equipada com tudo quanto é necessário em termos de informática, de computarização, etc. Não há mais a secretária, não há mais as papelitas, não há nada disso. Hoje não há circulação de pessoas, não há circulação de demorantes, é tudo por e-mails. Depois temos um outro problema para considerar, que é os sindicatos. Os sindicatos, infelizmente, em Portugal, são retrógrados. Ainda julgam que as pessoas não têm educação, que não percebem rigorosamente nada. Quando, por exemplo, uma moça que está na caixa de um supermercado tem o 12º ano, ela sabe quais são as exigências que quer. E os sindicatos não respondem a isto. Ainda julgam que é na rua que se resolvem os problemas. Quando os problemas das pessoas são completamente diferentes. É o problema da educação dos filhos, a quem deixar os filhos, etc, etc, etc. Depois temos o problema do emprego. E não é o problema do desemprego, é o problema do emprego. E o emprego veio demonstrar uma coisa. Quem não tem habilitações não vai ter emprego no futuro. Sejam habilitações técnicas, sejam habilitações universitárias. Mas as pessoas não podem entrar mais no mercado do trabalho sem serem profissionalmente competentíssimos. Isso exige que as universidades e os politécnicos tenham uma maneira de ver o emprego, tenham uma maneira de ver o trabalho completamente nova, tendo em atenção o mundo onde a gente se vai inserir. E a facilidade com que as empresas hoje desaparecem é uma coisa extraordinária. Porque não há tempo para cometer erros. As empresas têm que ser constituídas pelos melhores. E isso leva a um outro problema, que é a remuneração. Nós, em Portugal, temos a mania
de que é trabalhar pouco e ganhar muito mal. Enquanto que eu entendo que se deve trabalhar bem, bastantes horas aquelas que forem precisas, e serem bem pagos. Sem se pagar a professores universitários ou operários um ordenado, uma remuneração que os motive a serem bons, não vale a pena. Uma das coisas que em Portugal ninguém fala é no absentismo. O absenteísmo nas fábricas são no mínimo de 15%. Isto é inaceitável. Mas, evidentemente, quando o ordenado é salário mínimo e o salário mínimo é miserável, não se pode pedir às pessoas que não faltem. Portanto, tem que haver uma compensação, ou através de prémios, ou, inclusive, de que eu defendo fortemente, participação das pessoas que trabalham nas companhias nos lucros. Mas com uma condição: o Estado dar-lhes um tratamento fiscal muitíssimo agradável. Para quê? Para originar o investimento ou para originar a poupança. Mas não se vai dar aos trabalhadores dividendos baseado nos lucros da empresa para ser depois retirado mais de 50% ou lá quanto seja em impostos. Isto não vale a pena. Não motiva ninguém. Portanto, são todos estes problemas que eu estou aqui a mencionar que vão afetar fortemente este país. Nós temos que pensar uma coisa. Nós participamos na União Europeia. Eu sou um federalista convicto. Porque eu entendo que quando há dois blocos, como os Estados Unidos, a Índia ou a China, e a Europa está no meio, a não ser que a Europa seja um bloco, então não vai a parte nenhuma. Mas para que isto exista, nós temos que perceber que fazemos parte da União Europeia, que nós fazemos parte do euro e que nós temos necessidade de atrair investimento. E não se atrai o investimento atacando o investimento, tendo políticas fiscais que mudam permanentemente. E nós temos que pensar que temos que ter uma estratégia de desenvolvimento, mas para ter estratégia de desenvolvimento temos que ter as finanças em ordem. E temos que pensar na qualidade das pessoas que nós vamos formar. Porque ter emprego no futuro é extremamente complicado. Ninguém sabe qual é o impacto da tecnologia no emprego. Ninguém sabe ainda. Sabe-se que há setores altamente afetados, há outros que não. Mas, de qualquer maneira, nós temos uma necessidade da inovação, nós temos uma necessidade do investimento para criarmos emprego. Eu receio mesmo que, no futuro, as pessoas vão trabalhar onde houver emprego, seja qual for o país. É fruto de um desenvolvimento. Mas o nosso país está-se a atrasar brutalmente porque não perde o tempo a discutir porcarias, desculpem-me a expressão, em vez de abordar estes problemas, como o trabalho, as reformas, que estão ligadas diretamente com isso. Se há uma expectativa de vida de entre 30 anos, das pessoas viverem entre 120 e 130 anos, vão para a reforma aos 60. Eu, há 30 anos, estaria em casa com uma manta nas pernas e não me deixavam sair sozinho. Eu tenho 82 anos e ando sozinho. Esta é a grande diferença. As pessoas não podem ir para casa aos 60 e tal anos, estão perfeitos. E não podem estar 40 anos ou 30 anos a viver à custa de um fundo de pensões. Não há hipótese. Como um Serviço Nacional de Saúde grátis não tem hipótese. Porque a gente, quanto mais vai para velho, todos os dias temos qualquer coisa. E todos os dias tem que ir ao hospital, ou porque caiu, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro. A especialidade é cada vez mais difícil. Os técnicos são cada vez mais profissionais e mais competentes. Como é que se pode aguentar um sistema baseado apenas numa taxa moderadora miserável? É todos estes problemas que a sociedade portuguesa, quando fala no trabalho, tem que pensar. Porque trabalha um conjunto complexo de problemas. E não basta dizer que eu tenho que criar emprego. Não se cria emprego, o emprego resulta do investimento. E para o investimento nós temos que tomar tudo estes meus pontos em consideração. Era isto que eu queria dizer.
Então, antes de passarmos aqui ao Pacheco Pereira... Portanto, é uma versão diferente do Pacheco Pereira, mais para trás. Eu sou mais para a frente, olha, também já não vou ver, graças a Deus. Já vamos. E só fazer uma pequena provocação. Se tivesse agora, se voltasse a ter 25 ou 20 e poucos anos e estivesse pronto a ingressar no mundo do trabalho, preferia encontrar as condições atuais ou as que encontrou nos anos 60, quando ingressou no mundo do trabalho? Não percebi. Se pudesse escolher entre as condições que tinha quando ingressou no mundo do trabalho nos anos 60 ou as atuais, quais escolheria? Olha, meu filho, com a minha idade escolhi o passado. Não, mas... Entretanto, nós somos uma geração, e você também é, somos uma geração de pessoas que só te podem dizer bem, o nosso dia seguinte foi sempre melhor que o dia anterior. Apesar de tudo quanto se passou, não sentimos as guerras do mundo. O país foi sempre progredindo, umas vezes mais rápido, outras vezes mais vontade, as companhias foram crescendo, portanto, foi sempre um ambiente agradável. Hoje em dia, é-me difícil para mim compreender esta luta que há entre empresas para se conquistar os mercados. Eu estou à vontade para falar, até porque tenho investimentos na Colômbia, tenho investimentos na Polónia. E é uma luta desgraçada. Às vezes, nem sempre justa ou nem sempre correta. Mas é uma luta constante. No meu tempo, nós tínhamos tempo, eu chegava à casa às 6 horas da tarde para participar nos estudos dos meus 7 filhos. Hoje em dia, é muito difícil chegar-se a casa tão cedo. Porque os problemas estão permanentes. Não dão tempo para se pensar. E estamos perante o problema político das mudanças constantes. Você não imagina, por exemplo, em Portugal, o que nós pagamos a advogados por causa da instabilidade fiscal. Não vem uma carta da autoridade fiscal que não diga sim, 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 e depois no fim tem um mas. E o mas ninguém nos explica qual é. Portanto, é uma intensidade. Depois você lança uma companhia, depois vem a concorrência, faz outra. Quer dizer, e temos uma outra coisa muito complicada a surgir, que é a Comunidade Europeia, a Comissão Europeia, que está saindo com legislações que não faz sentido nenhum. Quem se lembra em Bruxelas, como eles se lembraram, de legislar sobre os horários de trabalho em Espanha? Nunca foram à Andaluzia. Mas isto é a verdade. A burocracia está dando cabo de tudo. E nós todos, que é uma das coisas que mais me ofende, somos considerados pelo Estado gatunos, ladrões, malfeitores. Quando há 2 ou 3, há uma percentagem mínima que é 2, 3% de malfeitores, ou de menos corretos, mas o resto são populações que trabalham a sério e que têm dificuldade em vencer na vida. O que temos é a necessidade de diálogo e de discutir os problemas a sério. Então vamos aproveitar essa dica do diálogo e vou passar aqui a palavra ao Pacheco, que naturalmente quererá comentar, mas eu ia só acrescentar aqui mais uma nota. O Alexandre Soares Santos falou aqui da questão de Portugal e os outros países, das horas. Eu tenho aqui, segundo dados da OCDE, tenho aqui uns números que dizem que os gregos trabalham 2.042 horas anuais, nós trabalhamos 1.857, o Reino Unido 1.677 e os alemães 1.371. Isto são números da OCDE. E eu, além dos comentários que naturalmente quererá fazer, perguntava se afinal trabalhamos muito ou pouco, ou muito mal ou muito bem, porque esta discrepância tão grande nos números. Trabalhamos muito e mal, ou seja... Mas antes de chegarmos aí, a gente aqui também veio para discutir. O futuro tem costas largas, como não aconteceu. É sempre possível olhar para o futuro e dizer vai ser assim. O passado é um bocado mais complicado, porque como já aconteceu, a gente sabe mais ou menos o que é que aconteceu. Vamos lá ver. Eu tenho uma certa relutância sempre em falar sobre o futuro, porque acho que o futuro normalmente é um grande argumento para o presente. E muitas das coisas que nós dizemos sobre o futuro acabam por não se realizar
embora a gente esteja convicta de que vai acontecer. Eu começo pela moça na caixa de um supermercado. Eu acho que sei muito bem o que é que quer uma moça numa caixa de supermercado. É deixar de ser moça da caixa de supermercado. Quer dizer, o que é inteiramente compreensível. É um trabalho muito pouco qualificado, é um trabalho muito mal pago, é um trabalho muito exaustivo em determinadas circunstâncias. É bom que as pessoas o tenham. É bom que haja possibilidade de, na atual situação, se poder trabalhar, seja em que circunstâncias for. Mas, quer dizer, não tenho dúvida nenhuma que o seu principal desejo é deixar de ser aquilo. E isso é relevante para a qualidade do trabalho. Porque é evidente que quando alguém trabalha desejando fazer outra coisa e não há correspondência, como não há para a esmagadora maioria das pessoas, entre aquilo que gostam de fazer e eventualmente fazem melhor e aquilo que podem fazer e o trabalho que têm, é evidente que isso explica muito daquilo que é a ineficácia do mundo do trabalho. Portanto, se eu quiser um futuro melhor, eu quero um futuro em que as pessoas se vão aproximando de fazer aquilo que gostam, saibam e tenham capacidade para fazer. Depois é evidente que nós temos em Portugal um problema de absentismo, porque nós não temos uma cultura do trabalho, mas não temos uma cultura do trabalho nem nos patrões. Um dos problemas que nunca se discute, agora também para alinhar nos problemas que nunca se discute, é a baixa qualidade da gestão das empresas portuguesas. E da esmagadora maioria das empresas portuguesas. E essa baixa qualidade significa um desperdício de recursos gigantesco que eu tenho dúvidas se não será maior do que aquele que vem dos maus hábitos de trabalho. Na medida em que, em muitos casos, essas empresas vivem de uma relação que, em muitos casos, é praticamente de exploração e muitas vezes, num pequeno, curto tempo, os lucros e os proventos não são para reinvestir, mas são, em grande parte, a favor dos patrões dessas empresas, e isso significa que não há uma cultura de trabalho e, portanto, temos o absentismo, é verdade, há uma taxa elevada de absentismo, mas temos um problema que esse talvez valesse a pena discutir, e esse eu gostava que os empresários e os patrões o discutissem mais, que é a baixa qualidade da gestão das empresas portuguesas. É evidente que nós temos uma baixa qualidade de formação da mão de obra. Mas quando nós assistimos no sistema de ensino, por exemplo, ao aumento de alunos por turma, quando nós assistimos a retirada de muitos aspectos que são fundamentais para ter uma formação integrada, como, por exemplo, o declínio das humanidades em relação àquilo que se pensa ser uma educação técnica, e que em muitos casos não é, porque não é em si própria qualificada, nós temos que perceber que o problema não está tanto só nas empresas e nos operários e nos trabalhadores, está também no modo como nós organizamos a sociedade. E por isso, da mesma maneira que eu compreendo que um operário reivindica um salário, eu também gostaria que os portugueses em geral, sejam operários, sejam reivindiquem que permaneça uma mínima qualidade do sistema de ensino que garanta essa melhoria da qualificação da mão de obra, que nós sabemos ser um problema estrutural do nosso atraso. Depois há o problema da globalização. A globalização também tem costas muito largas. É um fenómeno, estou de acordo consigo, que tem que ser discutido muito seriamente. Mas, normalmente, quando se fala de globalização, é para tentar encontrar um padrão que torne, através do abaixamento das condições ecológicas, das condições de trabalho, das condições salariais, das condições de emprego, a mão de obra de um país com a mão de obra daqueles países como a Índia ou a China, em que, em grande parte, as pessoas são exploradas de uma maneira completamente inadmissível em muitas fábricas. Portanto, a globalização também é um pretexto para baixar padrões de qualificação. E isso é um processo errado. É por isso que nós devíamos discutir o TTIP, que ninguém discute, que é um tratado que está a ser discutido mais ou menos em segredo, porque ele pode implicar, em alguns casos, o abaixamento dos critérios mínimos. Quando nós discutimos o que é civilização, o que é caminhar para o futuro, eu tenho um exemplo muito claro de por que razão é que nós não caminhamos para o futuro, mas nós caminhamos para o passado. Se nós formos para o Val do Ave, se nós formos para as zonas têxteis, em que havia uma parte importante de mão de obra feminina,
quando há desemprego, as primeiras a ir para casa são as mulheres. Essas mulheres que vão para casa passam de operárias com salário para donas de casa. Isto é que é o retrocesso social. Porque como donas de casa, o seu mundo deixou de ter a liberdade e as possibilidades que, apesar de tudo, conquistaram quando tinham um salário, mesmo que levem salário para casa. Portanto, quando nós queremos aferir o que é o progresso material de uma sociedade, nós temos que ir para estes padrões. Significa, em alguns casos, custos. Significa custos. Mas esses custos têm que ser pagos por uma sociedade se a sociedade quer criar um patamar melhor para os seus filhos do que teve para os seus pais. Eu reconheço todas as dificuldades, eu sei que a competição é enorme, eu sei que essa competição faz-se com países em que não há direitos laborais, em que há trabalho infantil, em que há dumping social. Eu sei isso tudo. Mas uma decisão razoável não é alinhar por tudo o que acontece, mas é tentar encontrar mecanismos pelos quais se mantém um quantum de civilização, mesmo que isso signifique um custo social. Porque eu acho que a maioria das pessoas estão dispostas a pagá-lo. Mas isto é conflitual, depende da maneira como nós organizarmos a sociedade, não é natural. Eu reconheço em muitos problemas que o meu companheiro de debate levanta, conheço coisas sérias. Já tenho depois mais dificuldade em saber como é que se pode ser federalista e protestar contra a Comissão Europeia. Por uma razão muito simples. É que, de um modo geral, a Comissão Europeia é o federalismo em todo o seu esplendor aplicado por uma burocracia que acha que governa melhor os países do que os políticos eleitos desses países. São tecnocratas altamente qualificados. Eu conheci-os bem quando estive no Parlamento Europeu. Entrei muito mais euro-otimista e saí muito mais eurocético por uma razão muito simples. São altamente qualificados. Nós tínhamos reuniões do Bureau do Parlamento, em que estavam o Presidente e os Vice-Presidentes e atrás 100 pessoas. Ou seja, a direção disto, a direção daquilo, a direção daquilo outro. E uma pessoa fazia uma intervenção a chamar a atenção para um problema qualquer. Numa discussão livre. 3 reuniões depois a seguir aparecia uma proposta, por iniciativa de uma direção-geral. E essa proposta tinha sempre uma característica, havia mais funcionários sempre. Portanto, a característica era sempre propor um maior número de funcionários. E o que acontece em muitos desses casos é que, contrariamente em muitos deputados europeus, não fazem os relatórios. Quem tem experiência sabe que são funcionários do Parlamento Europeu que muitas vezes fazem os relatórios. Portanto, o problema da burocracia de Bruxelas é que ela acha que governa melhor os países do que os governantes eleitos desses países. E por isso é indiferente à perda do poder soberano de cada país. Eu não sou federalista porque eu olho para o Parlamento Português, em quem nós votamos, e eu vejo o Parlamento Português sem poderes orçamentais. E isso significa que o meu voto não vale nada no que diz respeito à condução dos negócios económicos do meu país. E mais, nunca ninguém me perguntou, porque não me venham com os tratados, porque isto não está nos tratados. Isto é um abuso do poder a partir do caminho dos tratados. Está no caminho dos tratados, não está nos tratados. E eu aí sinto-me um bocado como os revolucionários americanos que fizeram a Revolução Americana. É no taxation without representation. E o que se passa hoje é que a gente paga impostos sem ter direito à representação política. E isso significa que nós todos, e eu falo nisso, é que para mim um dos graves problemas das democracias é que se está a verificar na Europa com a perda da soberania. Eu não sou patriota, não ando com a bandeirinha à lapela, nem acho que a gente seja melhor que os outros países, acho que a gente é uma comunidade, história, tradição e cultura, e é bom que seja, é isso que a gente reconhece como sendo portugueses. Mas o meu voto de há 10 anos para cá vale muito menos. Eu não posso votar em quem quero, porque mesmo que eu vote em quem quer depois não pode governar em função do voto que eu lhe dou. E isso é gravíssimo. Isso significa uma deriva antidemocrática da União Europeia, que é dos aspectos mais graves, e é por isso que estes problemas ganham a ser discutidos. Se eu fosse federalista, eu percebo a sua dicotomia. Gostava que as coisas funcionassem melhor, embora elas funcionem mal. Porquê é que a Comissão Europeia faz o que faz?
A Comissão Europeia faz o que faz porque a sua lógica de funcionamento deriva de duas coisas. Deriva do efeito da crise de 2008 e da maioria dos partidos do PPE, que, de um modo geral, se tornaram muito conservadores, como o PP em Espanha, o PSD em Portugal, e ao se tornarem muito conservadores, impuseram uma receita única que assenta não tanto no controle do déficit, mas no controle do déficit por terceiros. Aqui é outro mecanismo. Porque ainda alguém há de explicar porque é 3%. E não é 3,5%. É uma pergunta que tem todo sentido. Porque se soubessem a história como é que se chegou aos 3%, perguntavam porque é 3%. É porque não havia estudo nenhum, andava-se ali à procura de um número e chegou-se aos 3%. E a verdade é que nós nunca discutimos estas coisas. E quando hoje se discute 2,1 ou 2,5 ou 2,4... Como ainda hoje se discutiu, por exemplo. Como ainda hoje se discute, nós estamos a criar um mecanismo pelo qual Portugal estagna durante os próximos 20 anos. Porque este tipo de políticas não tem resultados, como se verifica, e só tem um único resultado, só tem uma única aspiração, é durarem muito tempo. E para durarem muito tempo condenam os países à estagnação. E isso é um processo muito complicado. Portanto, os nossos empresários, que têm uma visão de experiência, que, portanto, não estão apenas em Portugal, mas estão na Polónia, estão na Colômbia, e ainda bem, porque isso é um mecanismo importante, devem, no entanto, porque são portugueses, olhar-se para o seu país e sentir, no fundo, que há muitas coisas a que nós estamos impostos que não são a nossa culpa. Que não são a nossa culpa. Não fomos nós que vivemos acima das nossas posses. Há meia dúzia de pessoas que viveram acima das nossas posses. A maioria das pessoas não viveu acima das suas posses. Quando comprou uma casa a crédito no banco, fizeram a decisão mais racional que podiam tomar. Primeiro, porque não havia casas para alugar. Segundo, porque tinham salários para pagar as prestações. E, portanto, não se pode hoje, à distância de 20 anos, não tinham dinheiro para pagar a casa para cujas prestações... Não, a sua decisão há 20 anos era inteiramente racional. Só um doido é que ia procurar uma casa para alugar que não existia, ou só um doido é que não aceitava as condições que os bancos lhe ofereciam. Se quer encontrar quem viveu acima das suas posses, é o sistema financeiro. Nós pagamos caríssimo os erros do sistema financeiro. Todos os dias. Mas a verdade é que também muita atividade económica, isso é válido também para a distribuição, é hoje também em grande parte financeira. É hoje em grande parte financeira. Chico Branco, estava a falar da União Europeia. Enfim, na verdade, há aqui um certo paradoxo, porque também foi a União Europeia que nos permitiu garantir uma série de condições. Mas era outra. Mas a questão é essa. Será que não conseguimos ter a parte boa da União Europeia sem ter essa parte de que Isso de que não falou? existe. Esse não é partido às fatias. A União Europeia teve um papel fundamental em garantir a paz na Europa. Assentava em dois pilares. O primeiro pilar é que todos os países eram iguais. O Luxemburgo era igual à Alemanha. Virtualmente iguais. O Luxemburgo sabia que não era igual à Alemanha. E a Alemanha sabia que não era igual ao Luxemburgo. Mas, do ponto de vista das instituições europeias, eram virtualmente iguais. Isso abandonou-se quando foi do alargamento. Porquê? Com medo dos novos países. Acelerou-se o alargamento, mas tem-se medo desses países. Imediatamente se criaram problemas com a agricultura polaca, que devia receber muito mais do que aquilo que recebe. Porque os franceses não queriam que as condições dos agricultores franceses fossem alargadas aos agricultores polacos. Portanto, este princípio da igualdade era fundamental. Os homens que fundaram a União Europeia vinham da guerra. Sabiam o que era a guerra. O Schuman, o Monnet, o De Gasperi, o Adenauer. Sabiam o que era a guerra. E sabiam que a Europa tem nações muito antigas, com uma história muito pesada, e, portanto, não queriam transformá-las, não queriam que, de novo, as diferenças de peso entre as nações fossem um fator de divisão. E o segundo aspecto é a solidariedade. O Plano Marshall, de que nós falámos pouco e do qual sabemos ainda menos, o Plano Marshall significou uma gigantesca deslocação de recursos dos Estados Unidos para a Europa. Mas gigantesca. Gigantesca. Quando alguém diz que é preciso um Plano Marshall hoje, se fosse meu aluno, eu chumbava-o. Porque a dimensão da ajuda americana, por várias razões, com o início da Guerra Fria também para travar o comunismo, numa série por várias razões.
Portanto, a União Europeia, que é um projeto americano, que nasceu nos gabinetes do Roosevelt e dos assessores do Roosevelt para contrariar a tese de transformar a Alemanha num país rural, porque a tese que existia quando se percebeu que se ia ganhar a guerra, a tese era, para evitar que haja outra guerra, vamos transformar a Alemanha num país rural. E essa é a contrapartida. Não vamos fazer isso. Vamos colocar em comum os recursos estratégicos, que era a tese do Jean Monnet e do Schuman, que começou com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Até um período relativamente recente, até ao início do alargamento, até à Constituição Europeia, esta igualdade virtual e esta ideia da solidariedade dos mais ricos para os menos ricos era a base da União Europeia. Isso foi tudo embora. A União Europeia hoje é dirigida já nem por um diretório, essencialmente pela Alemanha e os seus aliados. Não é só a Alemanha, é a Alemanha e os seus aliados que decidem tudo o que é importante. E o que foi feito... E com isto eu termino. Reparem no que foi feito à Grécia. Vamos admitir que os gregos fizeram todos os erros do mundo. Mas impor à Grécia 3 vezes mais austeridade, no próprio dia em que o ministro Schäuble disse isto não resulta, é pura punição política. Não tem nenhuma racionalidade económica. E é isto que representa o pior da Europa nos dias de hoje. Foi ter imposto uma punição a um país, seu membro, com o acordo português, policíssimo, vamos lá bater palmas, não é? No tempo antigo, quer dizer, as próprias pessoas que impuseram o acordo sabiam que ele não ia resultar. Ele não foi feito para melhorar a economia grega, ele não foi feito para que os credores recebessem o dinheiro, ele foi feito para punir os gregos. Como, de alguma maneira, estas discussões europeias do dia de hoje sobre o déficit, quer dizer, aceitou-se o apoio ao novo banco e não se aceita o apoio ao Banif. O apoio ao Banif vai para o déficit e o apoio ao novo banco não entrou no déficit. Como é isto? Porquê? Porque mudaram os governos. Não pensem que isto é inocente. Mudaram os governos. E, portanto, havia confiança no anterior e não há confiança no atual. Eu não estou a dizer que o atual faça melhor ou faça diferente. Só estou a dizer que há, e de um modo geral, quem é mais drástico na aplicação são socialistas. Os socialistas que se colaram à Sra. Merkel. Se olharem para o Dijsselbloem, que é Ministro das Finanças, e mais, e assenta tudo numa instituição que não tem atas, não tem regras de votação, não é formalizada e não é da União, no seu conjunto, que é o Eurogrupo. O Varoufakis tem textos interessantes, independentemente do julgamento, e um deles é contar como eram as reuniões do Eurogrupo. Não havia atas, não se sabia como é que se votava. Em alguns casos pediram-lhe para sair da sala para poder votar e para poder decidir. E é o Eurogrupo, em grande parte, que impõe estas políticas que são uma transposição da política alemã, que tem muito a ver com a história alemã, que é compreensível na história alemã, mas que, na realidade, condena os países do Sul a um longo período de estagnação, como nós vemos em Portugal. E pelos vistos, também trabalhos forçados, porque trabalhamos mais 500 horas anuais, como aqui disse. Nós trabalhamos mais por uma razão que essa Queiroz eu conhecia bem. Eu depois dou-lhe o tempo todo. Mas o Essa de Queiroz descreve, nas cartas de Fradique, descreve a chegada do Sr. Fradique no comboio a Santa Apolónia, que era o Sud Expresso. O comboio vinha de Paris e o Sr. Fradique vinha com as malas, chegaram atrasados. Já estava a estação fechada ou praticamente fechada. E então houve um problema para encontrar as malas, ele ainda se atrasou mais. O chefe da estação queria era fechar a estação e ele lá encontrou as malas quando chegou cá fora e procurou um táxi da época, uma calèche, não havia calèche. Então ele pegou nas malas e lá foi adiante para o Hotel do Rossio. A meio caminho passou uma calèche, ele mandou parar, pôs as malas e perguntou o preço e o homem pediu-lhe 5 vezes mais do que era habitual. E ele, que estava ali com as malas, disse, sim senhor. Quando chegaram à estação do Rossio, ao Hotel do Rossio, aquilo estava iluminado e ele conheceu o Sr. Fradique, ou seja, alguém com um estatuto social. E quando o Fradique perguntou, e quanto é que é? Ele respondeu, é aquilo que Vossa Excelência quer dar. E a seguir o Fradique tem uma frase terrível sobre Portugal, só uma metáfora sobre Portugal, que é assim, e eu, com uma indigna complacência, dei-lhe aquilo que ele pediu.
Isto é que é o problema. É Muito por isso bem. que a gente trabalha mais. Alexandre Soares dos Santos, estivemos aqui a falar um bocadinho da União Europeia, de Portugal. Viveu e trabalhou na Alemanha, trabalha com vários países, tem investimentos e relações com vários países. Eu perguntava-me, nós trabalhamos muito, pouco, bem ou mal? Porquê é que os alemães trabalham menos de 500 horas anuais que nós? O que é que estamos a fazer mal? O que é que eles estão a fazer bem? Ouça, não é nós trabalhamos muito ou trabalhamos pouco, é trabalhamos mal. Não conseguimos planificar nada. Somos individualistas. Enquanto que os alemães trabalham em conjunto. Você aqui em Portugal marca uma reunião para as 9 horas, às 9h30 não está lá ninguém. Enquanto na Alemanha estão lá 8:45. Percebe? E as reuniões sucedem-se e cumpre-se. Nós aqui temos medo, tomamos todas as críticas como um ataque pessoal. De maneira que quando a gente se senta em reuniões, há muito cuidado naquilo que se vai dizer para não ofender. Não é nada disto. A gente senta-se para criticar, para discutir, para chegar a um consenso. E veja-se, por exemplo, um problema que muito me preocupa. Me preocupa-me, acima de tudo, é o meu país. Foi aqui que eu nasci, foram aqui que os meus passados nasceram, e é aqui que os meus netos gostaria que ficassem. Mas repare uma coisa, numa altura, como eu disse, de globalização, numa altura da União Europeia, nós não conseguimos que os partidos políticos pensem em Portugal e não nas próximas eleições. Porquê é que nós não chegamos a um consenso entre os 3 maiores partidos? Sabendo nós que estamos na União Europeia, sabendo nós que estamos na zona euro, porquê é que estes senhores são totalmente incapazes de chegar a um acordo de governação para os próximos 10 anos, independentemente de qual seja o governo? Mas aquilo é para cumprir. É isto que atrai o investimento, é isto que atrai a confiança. Não é andarmos permanentemente a mudar, entra um ministro, passado 8 dias já está a dizer não sei o quê, venha aos feriados, acaba isto, acaba aquilo. Ele não teve nem tempo de saber onde é que estava. É. E então o que é que nós temos? Demora um ano, demoram 2 anos. Os holandeses fizeram isto na década de 80. Demoraram mais de um ano a chegar a um consenso político. Que país é que queriam? Nós já decidimos há muito tempo qual é o país que queremos. Portanto, temos que definir políticas para que esse país se desenvolva, se integre e não ande permanentemente, como ao longo dos anos mais tarde, crise após crise, crise após crise, resgate em cima de resgate. Eu, quando Portugal entrou na União Europeia, eu fiquei radiante e assim, vai-se acabar esta porcaria da dívida. Vamos ter regras. Afinal, elas continuam na mesma. Continuam na mesma. E não acontece nada. Ora, nós temos uma absoluta necessidade de chegar a um acordo. Alguém tem que tomar esta iniciativa de sentar os partidos políticos à mesa e dizer assim, meus caros amigos, vamos ver que Portugal queremos para os próximos 10 anos. E criar condições. O doutor Pacheco Pereira estava a falar nos empresários. São maus, são, e não têm dinheiro. Não têm dinheiro. Portanto, há que criar condições para os obrigar a capitalizar as empresas e não a retirar de lá o dinheiro e pôr em outros sítios. Não vale a pena, neste momento, estar a ameaçar que venham com o imposto de sucessão, em vez de dizerem assim, reinvistam os vossos lucros nas empresas e vocês têm um tratamento fiscal melhor. O que nós precisamos é de capitalizar. E gostamos imenso de levantar problemas que já por si foram resolvidos. O problema da banca portuguesa. Onde é que está a banca portuguesa? Está morta. Claro. Está morta. Venham os espanhóis, pelo menos. Percebe? Não vale a pena. Matou-se, deu-se cabo. Pronto. Eu gostava que me dissessem uma coisa. As imparidades. Onde é que está o dinheiro das imparidades? Boa pergunta. Onde é que está o dinheiro das tem uma imparidades? Onde é que está? Tem que estar em algum sítio. E não é dizer que os bancos têm que amortizar estas contas assim porque têm imparidades e não podem dar dinheiro. Muito da crise que se passou em Portugal
Não foi crise da economia, foi uma crise financeira que os bancos deixaram de financiar as empresas. E as empresas, por seu lado, não tinham fundo de maneira para se aguentar. Isto é o que aconteceu. Isto é verdade. Eu provo. Ora, nós temos que mudar temos que forçar a um acordo. Forçar um acordo, isto não pode vir um ministro, faz isto, o outro vem no dia seguinte, torna a mudar tudo. Não damos nem tempo a que uma reforma mostre que é bem feita. Não, nada. Então dá cabo do país. O meu país anda para trás todos os dias. Todos os dias. E não é só o salário mínimo que é baixo, é toda a remuneração, todo o sistema. O prémio não está lá, o incentivo não está lá. E as pessoas hoje têm necessidades que as minhas gerações não tinham. As pessoas hoje querem viajar, as pessoas hoje querem ter férias. No meu tempo, onde é que a gente ia jantar fora? Nem pensar. Comia-se em casa. O dia de festa era o domingo quando havia croquetes. É verdade. Enquanto que os croquetes é todos os dias. Portanto, as pessoas hoje têm necessidades. E temos que ir ao encontro dessas necessidades, mas também exigir responsabilidades. E nós o que é que fazemos? Vamos reduzir o número de horas. Vamos manter o salário mínimo baixo. Não, o que nós precisamos é trabalhar mais e ganhar muito mais. E ganharmos prémios. E termos um consenso de que temos que trabalhar para o nosso país. Custa-me imenso ver sair gente, porque veem que no país não há emprego. Ora, isto não pode ser. E andam permanentemente a mentir. Não há condições de investimento em Portugal. Por variedíssimas razões. Portanto, todo o trabalho, seja o trabalho, o emprego, seja o que for, que nós falamos aqui há bocado, é fundamental olhar para o futuro. E nós não queremos olhar para o futuro. Agora gostaria de responder sobre o federalismo àquele senhor. Sabe o que é que me horroriza no não federalismo? É a separação da Catalunha, é a divisão da Bélgica, é a divisão da Itália e entrarmos numa Europa das regiões que não tem força nenhuma. Eu entendo que dentro da Federação deve-se manter uma independência dos Estados em muitos pontos. Bruxelas mete-se onde não se devia meter. Eu gostava de saber porque é que o nosso déficit tem que ser de 3% em 3 anos e não em 5%. Claro. Se alguém me explicasse porquê, eu perceberia. Assim não percebo, porque não tem impacto nenhum ao nível da Europa. Portanto, isto foi um problema político, não mais que político. Ou mal negociado. Ou mal negociado. Mas, se nós não temos uma política comum de negócios estrangeiros, de forças armadas, nós corremos o risco de serem incidentes na Europa. E o Pacheco Pereira diz o seguinte, somos todas gerações que não tiveram guerra. O que é que nós temos hoje em dia se não guerra por todos os lados? Sim. Olha a Ucrânia, olha a Síria, olha esses países todos. Estamos em guerra por todos os lados. E a culpa é da União Europeia em grande parte. Em África. Ninguém fala daqui da África Central. Morrem aos milhões. O que é isso se não guerra? São guerras diferentes. Antigamente matava-se e destruía-se. Agora não. Agora os aviões vão para bater em determinado sítio. Mas destroem tudo. É o ambiente onde nós vivemos. Aquilo que se passa na Ucrânia foi uma vergonha. Eu conheço a Ucrânia particularmente bem por causa da Polónia, não é? Mas todo o mundo sabe que aquele país tem que ser dividido, porque ele nunca foi ninguém. É uma parte da Polónia, é uma parte da Hungria, é uma parte da Rússia. Mas quê? A Polónia não quer a Ucrânia. A Hungria também diz que não quer, só quem quer é a Rússia. Portanto, estes problemas todos acabam por nos afetar. A globalização. O que é que se passa com a globalização? Eu compro produto onde eu quero. Eu vou estudar onde eu quero. Porque compra com as limitações da União Europeia. Você claro que na Colômbia não tem, mas você não pode comprar chá a Moçambique. Não, mas você hoje vai para um país e nesse país arranja emprego na McDonald's enquanto está numa boa universidade. E para si interessa-lhe o curso numa universidade estrangeira por causa do emprego, é mais fácil. Porquê? Porque nós somos incapazes de ter uma política de venda das nossas universidades.
De venda, quer dizer, de marketing? É de marca. É vender a que universidade qualidade é do uma nosso marca. ensino. Nós temos por nem sei porquê, mas uma política em que nós nos estamos sempre a subvalorizar. Estamos sempre a dizer mal de nós. Sempre. Porquê? Temos excelentes professores universitários, temos excelentes médicos, temos belíssimos gestores. Há muita gente competente neste país. Muita gente competente. E há gente competente. Um dos melhores economistas do mundo chama-se Sérgio Rebelo. É professor na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. E outros tantos. Há um Horto Osório e tantos outros noutros sítios. Porque a nossa qualidade é ótima. Sim, mas Nossa qualidade é ótima. O problema é que obrigados a sair. Nós não conseguimos trabalhar em conjunto. Não conseguimos. Você tem nas companhias esses problemas. Este departamento não fala com ele. No Estado, o ministro não fala com o outro ministro. O secretário de Estado não fala não sei com quem. Isto não pode ser. Tem que mudar a nossa maneira de ser. E nós andamos o tempo todo a discutir o quê? O Sr. Passos Coelho e o Sr. António Costa. Não vamos então discutir o Sr. Passos Coelho. Eu pedia eu não sei de que horas são. São 7h05. Que se tiverem questões então, para fazer, que façam agora, que eu vou pedir para recolher os cartões. Sim, mas eu ia só dirigir uma pergunta de um aluno de uma escola secundária que nos enviou por e-mail uma pergunta, e a pergunta do aluno Afonso Rufino, da escola secundária José Estevão, é a seguinte: com os sucessivos avanços da robótica, continuará a fazer sentido uma sociedade baseada no trabalho repetitivo e rotineiro? Esta é a pergunta do Afonso Rufino. Eu ia só acrescentar que esta questão da automação e da robótica é vista normalmente de duas formas. Uma, as pessoas vão para a rua, vão ser substituídas, portanto, há que combater ou há que fazer com muito cuidado. E a outra, isto vai libertar as pessoas das tarefas repetitivas, vai levar a uma maior qualificação ou que as pessoas possam ter outro tipo de tarefas. E eu punha então esta questão à consideração de ambos, primeiro talvez do Pacheco. Bom, mas eu queria fazer considerando antes de chegar à robótica. Vamos lá ver. Todos os problemas que referiu são problemas, mas são os problemas centrais porque é que nós estamos atrasados. E porque é que nós estamos a andar para trás? Nós estamos a andar para trás porque aumenta, por exemplo, a diferenciação social. As pessoas mais ricas são mais ricas e as mais pobres, mais pobres. Porque um número significativo de portugueses que é pobre perdeu a expectativa de deixar a pobreza. Ela é assistida pelo Estado, é como se pusesse uma redoma em cima. E deixou de haver o elevador social que caracteriza o funcionamento das sociedades que progridem. Uma sociedade progride quando as pessoas passam da pobreza para aquilo que nós chamamos de classe média. Ou seja, essencialmente através da educação, não apenas através da educação, as pessoas têm capacidade de pais para filhos de melhorarem as suas condições de liberdade, individualidade e capacidade de terem uma vida mais livre na sociedade, o que implica propriedade, implica a capacidade de fazer aquilo que se gosta, implica tempo livre. E é este mecanismo que está posto em causa em muitos países da Europa, não é só Portugal. E em nome da globalização, em nome da competição com os outros países, e o que acontece é que isso é um enorme retrocesso. O aumento da exclusão social e o aumento da diferenciação social devia ser um problema central na discussão pública. Se me perguntarem o que é importante discutir em Portugal, é por que razão o lento caminho de criação de uma classe média encostada ao Estado. Encostada ao Estado. Mas ela é encostada ao Estado em todos os países em que cresceu. Na Alemanha começou com o Bismarck, encostado ao Estado. Com a ideia de que isso era bom para a sociedade, porque criava uma zona tampão entre aqueles que não tinham nada e aqueles que tinham tudo. Portanto, o crescimento desta classe média é um elemento importante naquilo que nós podemos significar a melhoria de uma determinada nação. Ora, andou-se muito significativamente para trás nesta crise desde 2008. E não foi só em Portugal. Porque o que aconteceu é que quem provocou a crise não a pagou. E quem a pagou foram aqueles que não tinham responsabilidade direta para a produção da crise. Quando perguntou onde é que estão as imparidades, eu, por exemplo, no caso do BES, a gente tem uma ideia de onde estão as imparidades. Algum daqueles empresários com essa história de imparidades deixou de ser bem visto pela sociedade portuguesa? Não. Alguém é punido
por dever milhões, não, é punido por dever centenas, ao fisco em particular. E isso é que é um mau funcionamento da sociedade. É que não há penalização, no fundo, para as grandes... para aquilo que realmente roubou de recursos aos portugueses nos últimos anos. Como, aliás, a desigualdade fiscal. Eu compreendo que as pessoas com mais recursos perderam muito dinheiro nos últimos anos e pagam muitos impostos. Ou em Portugal ou fora de Portugal. É sempre essa questão para discutir em relação à Holanda. Mas a questão que se coloca é que é completamente diferente ter 100 milhões e perder 20 e ter 1.000 euros e perder 100. O impacto na vida subjetiva das pessoas é completamente diferente. E o que aconteceu nos últimos anos é que muito aquilo que eram os consumos típicos da classe média, que significava um progresso do país, ler jornais e ver televisão com alguma qualidade, apostar na educação dos filhos, ter acesso ao consumo de bens materiais e espirituais, como as férias. A demonização das férias é uma coisa muito complicada. As férias são um elemento fundamental do progresso social, que as pessoas tenham tempo livre pago e possam usar esse tempo livre. Portanto, quando nós olhamos para o país, estes são os problemas de por que razão é que a gente não sai da cepa torta. A gente não sai da cepa torta não é só pelos defeitos da mão de obra ou por os maus hábitos de muitos portugueses, porque há de facto muito maus hábitos. É porque a sociedade não está feita para premiar aqueles que não têm esses maus hábitos. Toda. Inclusive é no plano político. Porquê é que não há consenso? Não há consenso porque o acesso ao poder em Portugal é clientelar, na maioria dos casos. E quando o acesso é clientelar e se chega lá e coloca-se 200 ou 300 pessoas, o turnover faz-se exatamente nessa base clientelar. E, portanto, a radicalização política é grande, porque uma coisa é... Os partidos muitas vezes têm ideias próximas, mas não têm clientelas. Têm clientelas próximas, mas é no topo. Aqueles que vão para as administrações, Santander e do coisa. Sim, aí sim, no topo há no topo há bloco central, sempre houve. Mas a partir do topo não há. Os lugares são escassos. Portugal é um país em que tudo que é mau, num certo sentido, se conjuga. A fome é muita, em geral. Os bens são poucos. E somos todos primos uns dos outros. E esta fase final, somos todos primos uns dos outros, estraga tudo o resto. Para nós criarmos uma sociedade de mérito, que eu penso que estamos de acordo que é uma questão fundamental, nós temos que pagar os custos da criação dessa mérito. Os feriados. Eu percebo que se discute aos feriados. Este mudou os feriados, mas eu gostava de ter visto a discussão quando o anterior mudou os feriados. E, na verdade, eu não vi ninguém que dissesse que mudou tudo. Este voltou aos feriados, aliás, inclusive a feriados patrióticos, como ao 1º de dezembro. Portanto, é preciso também não ter uma duplicidade de olhar sobre aquilo que é mau ou o que é bom. As mudanças sucessivas de política são más, porque não criam estabilidade e não permitem que as políticas... Mas, por exemplo, este governo tem uma ideia sobre a sociedade. Pode ser errada ou certa, mas a ideia era que era o consumo privado, que em grande parte era o mecanismo principal da alavanca do progresso. A União Europeia está a impedir isso. Portanto, se quisermos, também não, quando este governo cair, em grande parte por causa das exigências europeias, vai cair sem ter também tirado a prova dos seus resultados. Portanto, há Bom, a robótica a resposta é as duas coisas. A resposta é as duas coisas. A primeira peça, a palavra robô, como sabem, é checa. É a ver com o verbo trabalhar, robota. A primeira peça escrita sobre a robotização apresentava desde o início os robôs como uma coisa perniciosa. Era o horror do Karel Capek, a primeira. Depois, a partir daí, nós temos sempre uma atitude dúplice em relação aos robôs, que é essa que traduziu. Tiram-nos os postos de trabalho e, portanto, tendemos a ser luditas, que é uma expressão que já ninguém conhece. O general Lude é um nome fictício de uns panfletos que circulavam em Inglaterra no início do século XIX pelas pessoas que destruíam os teares.
e queriam impedir a industrialização. Portanto, esta coisa contra a robotização tem o mesmo tipo de componente ludita, ou seja, a destruição das máquinas que inevitavelmente serão introduzidas. É uma coisa que acompanhou sempre a introdução de maquinaria que reduz o emprego ou altera as condições do emprego. Mas a verdade é que ninguém quer ficar como o Charlot no filme, não é? Completamente. Portanto, a robotização em si é vantajosa para a sociedade. A libertação de um vasto conjunto de trabalhos é boa para a sociedade. Agora, eu tenho mais medo de outras coisas, mesmo em relação ao emprego. Eu tenho mais medo, por exemplo, da introdução de mecanismos biológicos que aproximam os devices tecnológicos do nosso corpo. Tenho muito mais medo disso. Por exemplo, que a gente passe a jogar diretamente ligado ao sistema nervoso. Que a gente substitua o sexo real pelo virtual e a pornografia é um mecanismo de vanguarda na internet. Nunca se fala disso. Há quem diga que foi assim que ela cresceu. Foi de vanguarda, com tecnologias muito desenvolvidas. Portanto, nós estamos a entrar num caminho em que os devices moldam a sociabilidade. Todos nós temos um device que molda a nossa sociabilidade, já bastante antigo, que é o relógio. Ninguém pensa no relógio. O relógio obriga-nos a ter o tempo industrial. Não é o tempo natural, é o tempo industrial. Nós organizamos-nos pelo relógio. Mas tem mais. Tem um telemóvel que funciona essencialmente como um mecanismo de controle. Onde é que tu estás? 24 horas por dia. O número de comunicações. E, portanto, essas coisas preocupam mais do que a robótica. Porque elas põem em causa a individualidade e a liberdade. Quando se compra estes novos relógios que há agora, inteligentes, uma das coisas que eles fazem é funcionar como detectores de mentiras. Estão a ver dois namorados e os jovens absorvem isto a discutir um com o outro. Então, gostas de me ver ou de me falar? Eu gosto muito de falar, mas o teu ritmo cardíaco, que é... Esses relógios transmitem o ritmo cardíaco. De A para B. Portanto, funciona como um detector. Isso preocupa muito mais. A robotização pode ajudar as sociedades a caminharem para o ideal de que as pessoas podem prescindir de trabalhos com uma componente de degradação considerável. Que eu acho que socialmente deviam ser mais bem pagos. Por exemplo, as pessoas, da mesma maneira que os mineiros ganham muito, em muitos casos, porque é uma profissão, devem compreender, muito complicada. Eu acho que os homens que recolhem o lixo deviam receber bastante mais do que os engenheiros das empresas de recolher o lixo. Porque o nosso conceito de justiça social é muito dúplice. Na verdade, a gente não permeia trabalhos em que as pessoas estragam a saúde, andam no meio da porcaria todo o dia e que, sendo trabalhos pouco qualificados, deveriam, pelo menos, ter, por parte da sociedade, uma atenção diferente. Mas nós nunca pensámos assim. Pensámos sempre de outra maneira. Portanto, eu não tenho medo da robotização, tenho medo da biologização dos devices eletrónicos. Há tempos estava a ouvir precisamente um programa que discutia essas questões e onde se aventava a possibilidade das empresas começarem a recrutar baseando no perfil genético dos candidatos. Recusando, por exemplo, um candidato que possa vir a ter uma probabilidade de ter cancro muito superior a outro. É algo que começa a estar próximo é algo atual. É algo atual. Santos, esta questão da automação, da substituição de pessoas por máquinas, por tecnologia, enquanto empregador, enquanto gestor, como é que vê isto e como é que viveu isto na prática disso? Há dois pontos a ter em consideração. Primeiro, é aquele ponto que eu mencionei de entrada, que é a educação. Hoje, alguém tem que saber fazer qualquer coisa. Se não tiver uma profissão especializada em qualquer coisa, tem dificuldade. Tem que falar para o microfone. O micro não está funcionando. Já está? Está. Experimenta. Tem que falar para o micro. Já deve estar. Está agora? Já está. Portanto, a educação é fundamental. Segundo, nestes mercados em evolução e em que o emprego desaparece, em muitos casos com a introdução de robôs e coisas assim nos géneros, surgem outras oportunidades. Você tem um exemplo muito claro nas grandes cidades. Olha, o lançamento da Uber está a dar tanto para... O que é isto senão uma nova ideia a ser posta em prática e a gerar emprego?
Simplesmente, nós não estamos habituados à concorrência e à meia dúzia os taxistas refilam todos. Mas não percebem que apareceu um concorrente que dá melhor serviço e mais barato. Então querem que o consumidor deixe de ir lá? As pessoas de idade, a quantidade de serviços que começam a surgir de apoio às pessoas de idade. É um dos problemas, por exemplo, na indústria de supermercados que nós temos. É como ajudar aquelas pessoas que vivem num terceiro, num quarto andar ou num segundo andar, que não têm elevador e que não podem ir às compras. Isto é um serviço. Eu, no outro dia, caí em casa e parti um tornozelo. E fiquei no chão com a minha mulher, que também caiu. Bem, estão-se a rir. Mas quem é que nos levantava? Quem é que nos levantava? Não tínhamos força. Eu tinha um tornozelo partido e a minha mulher estava aleijada. Ora, isto são serviços que se vão juntando. E as pessoas têm que ter, mas é a noção de que esses serviços têm que ser serviços sérios, por preços concorrentes. E consegue-se. Ora, não é dizer, meu filho tem que ser engenheiro, meu filho tem que ser advogado. Não, não há mais disso. Você tem que tirar um curso que lhe permita arranjar emprego. É por isso que nas universidades hoje você tem muitos professores a sugerirem aos alunos mestrados que não sejam ligados com o curso que tiraram, mas para adquirir mais experiência. Todos estes problemas é que têm que ser pensados. Mas toda a vida houve desenvolvimentos tecnológicos, toda a vida. Mas toda a vida surgiu o crescimento. Toda a vida surgiram novas ideias. E vão continuar a surgir. Vão continuar a surgir. Muito bem, então eu sugiro então, que passemos aqui a algumas perguntas do público. Não temos muito tempo, mas vamos poder fazer 2 ou 3. Pedia aos nossos convidados que Moderação. A resposta mais breve possível. E começo aqui com uma pergunta interessante, que é: será que todas as pessoas aspiram a ter trabalhos criativos? E, entre parênteses, trabalhar para viver ou viver para o trabalho? Aspirar, aspiram, depois não podem ter. Mas será que todas aspiram? Eu acho que a maioria das pessoas deseja trabalhar naquilo que gosta mais. Deseja trabalhar naquilo que gosta mais, é natural. Agora, o número de pessoas que não consegue trabalhar naquilo que gostam mais é a esmagadora maioria. Os locais de trabalho são locais complicadíssimos do ponto de vista psicológico, do ponto de vista afetivo e do ponto de vista da motivação. Isso as empresas conhecem bem. Não é? As pessoas também não são motivadas porque não só o seu trabalho não lhes permite ganhar mais, como muitas vezes não estão a fazer aquilo que desejam fazer. Muito bem. Nós já estamos a fazer testes em que as pessoas à sexta-feira podem ficar em casa a trabalhar com o computador e não precisam vir à companhia. E esta questão da criatividade e da aspiração das pessoas a um lugar mais criativo, como é que é vivido numa empresa com a dimensão? Ouça, eu acho que a pessoa, quando sai de manhã, deve ter gozo em ir para o trabalho. Se não tem gozo em ir para o trabalho, ele não tem qualquer espécie de ambição. E acha que evidentemente que este gozo de ir para o trabalho também depende da remuneração e da qualidade. E, por exemplo, eu sou um apologista, um defensor acérrimo de comissões de trabalhadores e não de sindicatos. Porque a Comissão de Trabalhadores conhece as companhias, sabe qual é a cultura, sabe qual é a maneira de estar dos acionistas. De maneira que é um diálogo muito bom. Eu conheci as Comissões de Trabalhadores na Alemanha em 57, 58 e instituí no nosso grupo de empresas industriais antes do 25 de Abril. A conversa, o diálogo existia. E mesmo depois do 25 de Abril, naquela loucura, sempre houve diálogo. Enquanto que os sindicatos vêm movidos muito mais por porcarias políticas. E aí é que está. E depois queixam-se que estão a perder associados e não se perguntam porquê. Eu também não tenho muita simpatia por muitas coisas que os sindicatos fazem, mas eu coloco a questão de outra maneira. O que é que seria se eles não existissem? Mas se houvesse comissões de trabalhadores, conseguiam muito mais. As comissões de trabalhadores assumiriam funções sindicais. Vamos deixar aqui Mas deixamos isso para o público também pensar.
Uma outra pergunta da Catarina Grilo, que é, e esta pergunta eu acho bastante importante, aliás, curiosamente vem escrita no papel verde, e que é: qual será o futuro para todos os recibos verdes? Serão a eterna muleta da crise? E eu acho esta pergunta, de facto, bastante importante, até porque grande parte dos meus amigos trabalha a recibos verdes e continuam ano após ano a trabalhar a recibos verdes. Então, se alguém quer pegar na questão... Eu, como não passo recibos verdes... Não, os recibos verdes foram um mecanismo substitutivo para criar alguma possibilidade de emprego quando não havia emprego estabilizado. Agora, como se sabe, há todo o tipo de abusos com os recibos verdes e, portanto, os recibos verdes deviam ser uma exceção e não a regra. Mas a verdade é que, em muitos casos, são a regra. Mas isso aí também é culpa do Estado, de nós próprios, da maneira como nós organizamos a sociedade. De qualquer maneira, eu prefiro sempre que as pessoas tenham trabalho, mesmo precário, a não ter trabalho nenhum. Isso fica bem claro. Agora, o que nós não podemos é fornecer na sociedade apenas trabalho precário. E utilizar estratagemas e regras e métodos. É por isso que eu digo que se não houvesse sindicatos a coisa então era bem bonita, não é? Porque então todo o trabalho era naturalmente precário. E a verdade é que faz parte de uma sociedade evoluída e civilizada a existência de regras que impliquem direitos adquiridos. A gente um dia tem a discussão dos direitos adquiridos. Não todos a que chamamos de direitos adquiridos, mas os direitos adquiridos são um resultado normal do funcionamento das sociedades. Não todos, mas uma parte deles sim. Não sei se quer comentar esta questão da precariedade destes trabalhos sem contrato. Eu não tenho experiência nenhuma de recibos verdes, de maneira que, francamente, é um assunto, para ser honesto, nunca pensei 10 minutos nesse assunto. Quer dizer que na sua empresa não se trabalha com recibos? Não tem. Acho muito bem. Enfim, tenho aqui perguntas um bocadinho longas para serem feitas. Temos de fechar a sessão. A questão de se trabalhar mal em Portugal. Ora bem, qual é a visão dos oradores sobre... E há aqui uma série de itens. Eu acho que este seria talvez uma pergunta interessante para fazer, para terminarmos. Qual a visão dos oradores sobre o papel da mulher no trabalho? Para concluirmos. Olha, deixe-me dizer, no nosso grupo, temos mais diretores mulheres do que homens. E se quer que lhe diga, eu prefiro trabalhar com mulheres do que com homens. Porque as mulheres são muito mais abertas, muito mais críticas quando têm que falar do que os homens. E olha, no Pingo Doce tenho a diretora-geral é mulher, a diretora de recursos humanos do grupo é mulher, a diretora de marketing do Pingo Doce é mulher, a diretora de comunicação e marketing é mulher, a diretora financeira é mulher. E todas estas pessoas entraram como management trainees em concurso e venceram todos os rapazes saídos das universidades. E agora uma pergunta um bocadinho maldosa. E quando as contratam, perguntam se estão a pensar em engravidar? Não. Ouça, deixe-me dizer-lhe uma coisa para responder a essa pergunta maldosa. Na FIMA-Lever, no 25 de Abril, nunca perguntamos antes do 25 de Abril quais eram os tipos, se eram esquerdas, se eram direitas. E apareceram lá muitos tipos, estavam todos do Partido Comunista. Não nos metemos em política. O nosso negócio é produzir e vender determinados produtos. Mais nada, não temos que fazer mais nada. Eu só falo como cidadão aqui. Mais nada. E como cidadão tenho o direito de dizer o que penso. Como empresário, olhe, à vontade. Muito bem. Chico Pereira, para encerrar, tem alguma questão a acrescentar sobre a questão das mulheres no mercado laboral? Eu acho que aquilo que eu disse há bocado sobre passar de operária com salário para dona de casa é um drama civilizacional, não é? Mas, quer dizer, eu não sou especialista em mulheres em mulheres. No posto de trabalho. Sei que há um problema específico, tem a ver com a gravidez, tem a ver com os comportamentos que de alguma maneira discriminam as mulheres por causa dessas condições, mas isso é um bocado tautológico. Não é? Nós sabemos que isso existe e sabemos que muitas vezes
Não têm as oportunidades que têm os homens, não têm os salários que têm os homens. Isso é um problema social grave da nossa sociedade. E aí as empresas variam muito e as culturas empresariais variam muito. Mas, Dr. Pacheco Pereira, este problema não é tão simples como ele a pôs. O que é que há? As mulheres chegam a uma altura, percebem que têm que ir para casa por causa dos filhos. E então andam-se a investir em carreiras que de repente são cortadas. Está a mudar. Segundo problema, quando os maridos trabalham e elas são melhores que os maridos, é um problema desgraçado. Porque as promoções dentro das empresas, no nosso caso, por exemplo, é com mulheres, mais com mulheres do que com homens. De maneira que são oferecidos, por exemplo, um lugar na Colômbia. Imagine, isto é verdade, aliás. E o marido? Ou então ao contrário. E sempre digo às pessoas quando entram, se você casar, ponha esse problema ao seu futuro marido antes de casar. Como é que é das carreiras? Estão-se a rir, mas eu conheço pessoas em que elas é que fizeram a carreira e eles ficaram em casa. E acho muito bem. Se estamos a falar de igualdades, então porquê é que ele não pode ficar em casa a tratar dos miúdos e ir às compras? E ela faz a carreira. Eu tenho casos concretos. E acho isso absolutamente normal. Ora, não venham dizer que há direitos para uma coisa e não há direitos para outra. É isto que a sociedade moderna tem que compreender. Como tem que compreender o part-time que vai surgir nas empresas. Tudo isto. E não adianta a gente ignorar, porque o problema está lá. Ora, o que não se pode é andar a investir num determinado cidadão ou numa determinada cidadã e ela depois, passado 15 anos, diz assim, tenho que ir para casa que já não me sei dos meus filhos. Não. Tudo isto é uma sociedade em revolução e que tem que acertar as agulhas com que se vai cozer. Muito bem. Eu agradeço aos nossos convidados, naturalmente, esta bela conversa que tivemos. Terminava com um apontamento humorístico do escritor inglês Jerome K. Jerome, que dizia: o trabalho fascina-me, sou capaz de sentar-me e olhar para ele durante horas. Eu pedi uma grande salva de palmas para os nossos convidados.